Olá! Quarta-feira, 18 de junho de 2025 e começando agora a nossa segunda edição do dia. Hoje o tema é denso e bem atual. Vamos investigar como o apoio de certos grupos evangélicos ao Estado de Israel acaba muitas vezes servindo para fortalecer projetos políticos autoritários, sabe? E discursos de intolerância. Isso tanto aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos. A gente se baseou em várias pesquisas, artigos que tentam, assim, desvendar essa ligação complexa entre fé, política e, claro, poder. O nosso objetivo aqui, nesta edição, é entender melhor a ideologia por trás disso tudo e ver quais são as consequências, políticas, sociais. Exato. É uma configuração político-religiosa muito particular que a gente está vendo se consolidar. São interpretações bem específicas da Bíblia, principalmente ligadas à escatologia, que é o estudo sobre o fim dos tempos, e também ao chamado nacionalismo cristão. E essas interpretações são usadas assim como uma justificativa para apoiar certos governos. Pensa em Trump, Bolsonaro, Netanyahu e as ações deles. E uma peça-chave nisso aí é o sionismo cristão. Certo. E o que seria exatamente essa doutrina, o sionismo cristão? Pode detalhar um pouco pra gente? Claro. É uma corrente teológica, na verdade, que surgiu lá no século XIX. Está ligado ao dispensacionalismo norte-americano. É um jeito de ler a Bíblia que divide a história em várias eras, Para esses sionistas cristãos, a criação do Estado de Israel, em 1948, não foi só um fato geopolítico. Foi o cumprimento de profecias bíblicas. Um sinal, assim, importantíssimo do fim dos tempos. Ah, entendi. Então, a crítica principal que essas fontes que a gente leu trazem é sobre essa mistura, Quase um curto-circuito, pegar o Estado moderno de Israel, que é uma entidade política, geopolítica, com toda uma história recente, conflitos, e tratar como se fosse a mesmíssima coisa que o Israel da Bíblia, que é um conceito mais teológico, certo? Exatamente. As fontes dizem que essa fusão é uma leitura anacrônica, é isso? Que mistura épocas diferentes, contextos diferentes. Precisamente. É aplicar conceitos de um tempo em outro, ignorando as mudanças. E essa confusão, ela não fica só na teoria, Ela tem efeitos bem práticos. A gente vê isso muito claramente na política, tanto interna quanto externa, especialmente lá nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, as fontes mostram que isso se tornou algo bem institucionalizado, Movimentos como o Christians United for Israel, o CUFI, eles ganharam muita força política, têm acesso direto ao Congresso, influenciam lideranças republicanas. A professora Anthea Butler, por exemplo, ela conecta isso fortemente ao nacionalismo cristão, diz que essas duas coisas se juntam, formando uma visão quase teocrática dos Estados Unidos como uma nação eleita, com um destino divino, e uma visão bem racializada também. Sim. E os exemplos são claros. Lembra no governo Trump a nomeação do Mike Huckabee como embaixador em Israel. Ele é uma figura super proeminente desse meio evangélico conservador e ele chegou a dizer publicamente que era contra a solução de dois estados. Sugeriu até que um futuro Estado palestino fosse criado em outro lugar, em outro país muçulmano. Quer dizer, e até a linguagem muda. Muitas dessas lideranças evangélicas preferem usar termos bíblicos, tipo Judeia e Samaria, em vez de Cisjordânia. Isso reforça demais essa dimensão simbólica, religiosa dessa aliança política. É muito forte isso. E quais são as implicações práticas disso lá nos Estados Unidos, no dia a dia? Olha, uma das consequências mais sérias que as fontes apontam é como esse apoio, que muitas vezes é incondicional a Israel, acaba legitimando ações militares, repressão. A gente vê tentativas de criminalizar protestos a favor da Palestina, como aqueles que rolaram em várias universidades. Muitas vezes eles simplesmente igualam qualquer crítica ao governo de Israel com antissemitismo. Isso apaga uma diferença crucial, entre discurso de ódio, que é inaceitável, e oposição política legítima a ações de um Estado. É uma linha tênue que eles borram de propósito. Entendi. E essa mesma dinâmica, ela acontece aqui no Brasil também? Como é que ela se manifesta por aqui? Sim, acontece. As fontes indicam um processo claro de importação e adaptação dessa ideologia sionista cristã. Isso vem acontecendo mais fortemente desde os anos 90,
principalmente em igrejas pentecostais e neopentecostais. Isso chegou via missões internacionais, muita coisa pela mídia religiosa, TV, rádio, internet, cursos teológicos também. Tem pesquisas ótimas sobre isso, como as da Natália Kalfa e do Miguel Filizola Pisa, que detalham bem esse processo. E a gente observa até uma apropriação de símbolos judaicos, né? Estrelas de Davi, menorá, sendo usados em templos e em eventos. Muitas vezes de um jeito meio solto, sabe? Sem uma conexão profunda com o significado original daquilo dentro do judaísmo. Quer dizer, é mais uma coisa de símbolo, de imagem, do que um aprofundamento teológico real em muitos casos. Parece que sim, em muitos casos. E o efeito disso pode ser bem preocupante. Alguns pesquisadores chamam de desumanização religiosa. Ou seja, a maneira como alguns fiéis interpretam conflitos atuais, como a crise humanitária terrível em Gaza, por exemplo, é totalmente filtrada por essa lente teológica específica. Para alguns, aquilo vira quase uma guerra santa inevitável, parte do cumprimento de profecias, entende? Complicado. Muito. E isso reforça o ponto central das fontes que a gente analisou. A religião sendo usada como uma ferramenta para alcançar objetivos políticos e ideológicos bem definidos. E isso é um risco para a democracia, para os direitos humanos, justamente porque mistura tudo. Fé pessoal com exercício de poder do Estado. As fronteiras ficam borradas. Bom, então a gente explorou um pouco como certas interpretações religiosas, o sionismo cristão, o nacionalismo cristão, se conectam com alianças políticas bem concretas. E como elas servem para justificar apoio a ações de estados que são, no mínimo, controversas, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, e com consequências bem reais para a política e para a vida das pessoas. Fica essa reflexão, né? Quando a interpretação de um texto sagrado vira um guia para a geopolítica de hoje, quais bússolas éticas, humanas a gente corre o risco de perder no caminho? Bom, faremos agora um breve intervalo. Fique por aí que a gente já volta. Bem-vindos e bem-vindas de volta ao podcast. Olha, agora nessa última parte, a gente vai fundo nos efeitos mais, concretos, né? Políticos mesmo, dessas alianças entre setores evangélicos e o Estado de Israel. Exato! Como é que isso vira ação oficial, sabe? Ou censura dentro da igreja, projeto de lei, até repressão contra quem discorda. É isso aí. A gente sai um pouco, digamos, da esfera só da crença, né? E entra no terreno onde, bom, a fé é usada para moldar política. E aí tem consequências bem tangíveis que afetam a vida das pessoas e, claro, a saúde da nossa democracia. Ok, então vamos lá. Começando pelas ações oficiais. Como é que essas alianças aparecem, assim, em decisões de governo? Olha, um exemplo que ficou bem marcado foi a viagem do governador de São Paulo para Israel em 2024, né? Ah, sim, lembro disso. Então, a justificativa oficial era técnica, tipo, cooperação em tecnologia, segurança, mas a leitura política foi bem diferente. Foi vista como um gesto claro, sabe, de alinhamento com o governo Netanyahu lá, e aqui dentro um aceno para a base evangélica conservadora. Para esse grupo, Israel é muito importante. Entendi. Mostra como a política externa acaba sendo influenciada por essa agenda, né? Totalmente. Deixa claro quais grupos, digamos, têm mais peso na hora H. E essa pressão, ela se reflete também dentro das comunidades religiosas? Tipo, como fica para quem discorda lá dentro? E aí a gente toca num ponto bem delicado, sabe? Porque quem discorda, quem questiona esse apoio total a Israel ou tenta levantar questões humanitárias, Sim. Muitas vezes é, colocado de lado. É marginalizado, chamado de fraco na fé, às vezes até de inimigo, né? Nossa. E tem relatos até de crianças aprendendo na igreja músicas que, glorificam guerras bíblicas. E isso vai cultivando uma visão de mundo bem específica, desde cedo. Que coisa. E isso se liga muito àquela estratégia do fundamentalismo cristão, né? De usar a Bíblia de forma bem seletiva. Pegam a parte do Deus guerreiro, por exemplo, e meio que esquecem outras mensagens centrais de Jesus, como o amor ao próximo, a compaixão. É uma leitura bem direcionada, então. E isso chega a ter implicações legais? Tentam transformar essa visão em lei? Sim, e aí o debate fica bem quente, especialmente nos Estados Unidos com um projeto chamado Project Esther. Project Esther.
que é isso? É uma proposta de lei bem controversa que tenta basicamente mudar a definição de antissemitismo. Mudar como? Para incluir críticas ao Estado de Israel e às suas políticas como se fossem discurso de ódio antissemita. A intenção, pelo que parece, é bem clara. Que seria? Calar protestos, né? Aham. Principalmente em universidades e com ameaças sérias, corte de financiamento, até deportação para estudantes estrangeiros. Espera aí. Mas então a proteção não seria exatamente contra o ódio ao povo judeu, mas sim a uma entidade política, a um governo específico? A linha fica meio borrada, né? Exatamente. Essa é a principal crítica que fazem. Dizem que isso não só ataca a liberdade de expressão, como também desvia o foco do antissemitismo real, sabe? Aquele clássico, tipo ataques a sinagogas, pichações, para blindar as ações de um governo. Faz sentido. E a gente viu uma dinâmica um pouco parecida aqui no Brasil, né? No apoio de muitos evangélicos a figuras como Bolsonaro. Sim, isso foi bem visível. E a justificativa não era só a pauta moral, né? Tinha muito a ver com essa aliança com Israel, com a retórica anticomunista, anti-islâmica. Aquela discussão toda sobre mudar a embaixada para Jerusalém estava carregada desse simbolismo sobre o fim dos tempos, a escatologia, para esses grupos. Pois é, mas aí tem uma contradição que me parece gigante. Como que grupos que se dizem tão pró-Israel podem, ao mesmo tempo, ter crenças que, no fundo, são antissemitas? Tipo a ideia da conversão forçada ou algo assim. É o grande paradoxo, né? É uma contradição profunda. Muitos desses mesmos grupos evangélicos acreditam que os judeus precisam se converter ao cristianismo para que Jesus volte. Certo. E que aqueles que não se converterem, terão um destino bem ruim no fim dos tempos, segundo a interpretação deles. Então a aliança não é bem de respeito mútuo. Parece muito mais tática, né? Instrumental. É usar a identidade judaica, usar o Estado de Israel como peças num jogo maior, que é um projeto de hegemonia cristã, de cumprimento de profecias bíblicas. Lá nos Estados Unidos mesmo, a gente já ouviu líderes importantes usando termos como nova cruzada para falar de ação militar. É uma mistura bem perigosa de religião com geopolítica. Caramba! Diante disso tudo, então, qual seria a mensagem principal que fica dessa nossa análise? O que é importante destacar? Olha, para mim, fica a urgência da gente ter uma crítica mais aberta, mais pública, sobre como a fé está sendo usada para justificar projetos autoritários. E é fundamental a gente valorizar as vozes que discordam dentro das próprias religiões, sabe? Pastores progressistas, rabinos que são antisionistas, gente que resiste a essa manipulação política. E, claro, sempre apontar para as consequências reais. A crise humanitária lá na Palestina, a restrição de liberdades civis aqui e em outros lugares, o aumento do discurso de ódio. Ou seja, separar a fé pessoal, a espiritualidade, de projetos de poder e dominação. Seria esse o caminho? Eu acho que é um passo crucial para proteger a democracia, para proteger os direitos humanos e, olha que ironia, para proteger a própria liberdade religiosa de todo mundo. A reflexão final talvez seja essa. Que tipo de sociedade a gente está construindo quando, em nome de Deus, a gente levanta muros de intolerância e exclusão? Uma reflexão poderosa para a gente fechar. Agradecemos demais a companhia de todos e todas desta análise. Os links para as fontes que a gente usou e outros artigos sobre o tema estão na descrição deste episódio, tá? Um abraço bem carinhoso e lembrem-se, o podcast vai ao ar de segunda a sexta às 7, meio-dia e 17 horas e aos sábados ao meio-dia. Até a próxima!